Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para a gente falar aí sobre Flamengo e Grêmio, o jogo da volta da Copa do Brasil. Bom, o que vocês esperavam ontem? Vocês esperavam o Flamengo jogando muito bem, jogando muito mal? O que vocês esperavam? Diz aí nos comentários. Aliás, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente no nosso canal, por favor, tá? E aumente, por favor, aí o nosso engajamento. Bom, eu não esperava nada além do que eu vi. Aliás, eu até esperava menos do que eu vi diante dos últimos jogos. A derrota por 3-0 contra o Cuiabá, o amasso que o Flamengo tomou do Olímpia lá no Paraguai, 3-1, o empate sofrido contra o América Mineiro, 1-1, um empate sofridíssimo contra o São Paulo no Maracanã, 1-1 também. Enfim, eu esperava menos do que eu vi ontem no Maracanã. Sim, a vantagem do Flamengo era grande. 2-0, você pode até perder por um gol de diferença. E, portanto, o Flamengo poderia muito bem pegar o regulamento da Copa do Brasil e botar aqui, debaixo do braço e classificar. Mas muita gente não esperava que o Flamengo fosse conseguir fazer isso por conta dos últimos jogos e do clima que ficou depois desses últimos jogos. Porém, ainda bem que o Flamengo conseguiu fazer isso. E fez até mais do que botar o regulamento debaixo do braço. Bom, o Flamengo até sofreu um pouquinho, porque é claro que o Grêmio precisava partir para cima, tá? O Grêmio criou oportunidades, teve uma bola na trave com o Ferreirinha no segundo tempo, o Matheus Cunha fez algumas boas defesas no primeiro e no segundo tempo também, mas o Flamengo também machucou o Grêmio, vamos dizer assim. Principalmente no início do jogo, uma cabeçada espetacular do Bruno Henrique para uma grande defesa do Gabriel Grando, né? E lá para o final do jogo, que aí já estava com o placar mais ou menos definido e o Grêmio tentando atacar, mas não conseguindo. Bom, o jogo em si foi um jogo com poucas, digamos assim, poucas emoções, porque o Grêmio tentando atacar, mas não sendo muito contundente nas ações, e o Flamengo se defendendo relativamente bem no jogo todo. E o Flamengo também machucava pouco o Grêmio ao longo do jogo. Mas também, teoricamente, nem precisava muito, porque o 0-0 era dele, e até se perdesse por um gol de diferença também não era tão ruim, porque o Flamengo classificava. Bom, chegou a uma certa altura do segundo tempo, o Sampaoli resolveu fazer duas alterações, tá? Ele tirou o... Eu achei que ele fosse tirar o Pulgar e tirar o Vitor Hugo, para colocar o Thiago Maia e o nosso querido Luiz Araújo. Mas não, ele dentro do conservadorismo dele, arriscou. Porque o que acontece? Se você tira o Vitor Hugo e coloca o Luiz Araújo, você tornaria o time mais agressivo no ataque. Mas não, ele tirou o Vitor Hugo sim, para colocar o Thiago Maia, para dar um pouquinho mais de qualidade na saída de bola, se bem que o Vitor Hugo não estava tão mal no jogo não. E ele tirou o Gabigol, tá? Ele tirou o Gabigol e colocou o nosso querido Luiz Araújo. O Gabigol que realmente fazia uma partida muito ruim, muito abaixo do que se espera dele. Gabigol muito lento nas transições, errou um contra-ataque, onde o Arrascaeta deveria ter passado a bola para o Bruno Henrique, que estava passando como um bólido pelo lado esquerdo, e não para o Gabigol, que estava ali pelo lado direito, se bem que o Gabigol estava
mais sem marcação do que o Bruno Henrique, mas enfim, o Gabigol realmente fez uma partida muito ruim, mais uma, aliás. Então aí ele acabou merecendo sair e entrou o Luiz Araújo, que deu outra dinâmica ao time. Luiz Araújo muito mais agressivo, partindo para cima da defesa do Grêmio, uma defesa que já estava cansada. E aí o Luiz Araújo acabou sendo importante, porque ele entrou num momento em que o Grêmio estava empurrando o Flamengo para o campo defensivo. E aí ele, Luiz Araújo, passou a empurrar o Grêmio mais para o campo defensivo dele. Tanto que o Luiz Araújo participa indiretamente da jogada que gerou o gol do Flamengo. Ele bate o escanteio na cabeça do Léo Pereira e aí a bola desvia no zagueiro do Grêmio. E acaba que o Gabriel Grando faz a defesa. E tem o contra-ataque do Grêmio, só que tem que esse contra-ataque do Grêmio, ele é interrompido por conta de uma chamada do VAR. Aliás, uma coisa raríssima. O VAR chamar o árbitro com bola rolando, tá? Normalmente o VAR espera a bola parar e na primeira oportunidade que a bola para, o VAR chama o árbitro para poder ver aí se foi pênalti, se não foi, enfim. Com bola rolando, o VAR chamou, o árbitro foi lá para rever a decisão dele e marcou pênalti, porque o que acontece? Na hora que o Léo Pereira cabeceia a bola bate no braço do Rodrigo Eli, zagueiro do Grêmio, e vai na direção do goleiro do Gabriel Grando. Eu não sei se eu marcaria pênalti, porque o que acontece? Muito embora a bola tivesse a direção do gol e a trajetória dela tivesse sido alterada por conta da cabeçada, do toque de mão, aliás, o zagueiro do Grêmio estava muito próximo do jogador do Flamengo, tá? E eu não acho que ele tenha tido a intenção de tocar com o braço na bola. Mas a regra é assim, marcou-se o pênalti, o juiz foi lá, deu cartão amarelo para o Rodrigo Eli, e aí o Bruno Henrique ficou naquela enrolação lá para proteger a marca do pênalti, e aí ele deu a bola para o Arrascaeta bater, porque o Gabigol já estava fora de campo, o Pedro, que é o segundo na hierarquia dos pênaltis, vamos dizer assim, ainda não tinha entrado, entrou depois e entrou bem no jogo, Pedro, dessa vez, pelo menos mais colaborativo na marcação. O Everton Ribeiro não entrou no jogo, tá? Uma coisa diferente o Everton Ribeiro não entrar. E aí o Arrascaeta foi lá e bateu e, assim, fechou o olho e bateu no meio, né? Mas foi lá e fez Flamengo 1, Grêmio 0 e deu números finais ao placar, já que o placar foi exatamente esse do jogo do Maracanã. Como eu falei, Flamengo botou o regulamento debaixo do braço e segurou legal o resultado. Foi brilhante o Flamengo? Não, longe disso. E nem precisava ser brilhante. Só precisava saber segurar o resultado. E soube sofrer ontem. Não sofreu tanto, por exemplo, quanto no jogo do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo sofreu 25 finalizações. Ontem não teve tantas finalizações assim o Grêmio, mas o Flamengo marcou muito bem o tricolor gaúcho e saiu com a vitória merecida por 1-0 do Maracanã. E agora, meu amigo, a gente vai ter uma final que muitos esperavam, tá? Muitos esperavam e vai ser aquele duelo que muita gente queria até. Flamengo e São Paulo. Ou seja, Flamengo e Dorival Júnior, o técnico do São Paulo.
completamente diferente do ano passado, que o São Paulo tinha um time fraco e com pouca qualidade técnica. Agora o São Paulo tem um time muito bom e tem um técnico muito bom, tá? Então o Flamengo tem que prestar muita atenção no São Paulo. O Flamengo tem que se preparar com muita força, com muita vontade, porque, amigo, é a única chance real de título que o Flamengo tem nesse ano. Ah, tem o Campeonato Brasileiro, tá dizendo, tá ali no meio do campeonato, tal. Tem. Mas como é que você vai tirar 15 pontos de um líder que está jogando parecido com a seleção de 70? Fica difícil, né? E sendo que você não está se esforçando para isso. Fica muito difícil. E tem um lado pitoresco dessa final da Copa do Brasil, que nós vamos ter jogos nos dias 17 e 24 de setembro. Ou seja, 2 domingos. Será que domingo, no Maracanã, o Flamengo vai ser campeão? Dia 24 de setembro? Não sei, ainda não tem mando de campos definido. Vai ser definido por sorteio, tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã falando mais de Flamengo e já aí projetando o jogo do final de semana, que é contra o Coritiba, lá no Paraná, lá no Alto da Glória, tá bom? Tchau, tchau, minha gente.